Estou há 3 anos morando em Portugal e há 2 anos atrás eu abri a minha primeira barbearia aqui no Algarve com a minha noiva. E vou te contar um pouco do processo, como foi a minha imigração para Portugal. A primeira coisa quando uma pessoa vai imigrar é: para onde imigrar? No tempo de 2023, que foi o ano que eu cheguei aqui em Portugal, ainda estava muito fácil a entrada. No caso, você podia entrar como turista, fazer os documentos e começar a trabalhar no país e pedir o documento para você ficar legal aqui dentro. E foi o meu caso. Eu vim como turista em maio de 2023. Só que no meu segundo dia aqui, eu já tinha NIF e NIS, que são os dois documentos principais para você conseguir um emprego. De primeira, eu não aluguei casa, nada do tipo. Eu fiquei em um hostel. Para quem não sabe o que é um hostel, é uma casa com vários quartos, mas que nesses quartos são beliches e ficam outras pessoas dormindo ali no mesmo quarto que você. É um quarto misto, vamos colocar assim. E foi o que eu fiz. Eu aluguei, reservei, na verdade, melhor dizendo, um hostel por uma semana. Eu só tinha isso, uma mala, um sonho de imigrar e uma semana de reserva em um hostel e um quarto misto com 8 camas. A viagem foi muito tranquila, eu vim sozinha, eu não conhecia nada, obviamente. E eu conhecia uma pessoa aqui em Portugal, que era um colega meu que a gente tinha trabalhado juntos no Brasil. Ah, e ele era daqui do Algarve também, tanto que foi ele que me indicou a vir para o Algarve, porque é isso, você tem que fazer uma pesquisa primeiro, antes de você imigrar, para onde imigrar, né? Essa acho que é a pergunta mais importante que você tem que se fazer. Eu escolhi o Algarve pelo fato de o meu sonho sempre foi ser morar na praia. E o Algarve, se você quiser dar um Google aí, é pura praia, né, gente? É um lugar assim espetacular para turistas. Em 15 dias morando no hostel, eu consegui emprego lá mesmo. Então, só que a coisa boa é que eles davam alojamento. Então eu trabalhava e morava no hostel. E o bom é que eu não tinha que pagar nada, não tinha que pagar aluguel, não tinha que pagar água, luz, internet, nada. Eu literalmente, o meu dinheiro vinha todo para mim e eu só tinha que gastar com alimentação, óbvio, porque isso eles não forneciam. Se eu tivesse tido cabeça naquele tempo, eu teria guardado todo esse dinheiro que eu recebi. Mas, como era a minha primeira temporada de verão na Europa, tendo todo o dinheiro só para mim, não tendo que pagar conta, eu gastei tudo, tudo. E ai, Emery, por que você tá contando isso no vídeo? Para vocês não cometerem o mesmo erro que eu cometi naquele tempo. Eu fiquei aproximadamente de 8 a 9 meses no hostel trabalhando e morando. Porém, eu saí porque muita coisa ali aconteceu. Isso é papo para outro vídeo, porque nesse eu vou só mesmo contar como é que foi a minha imigração aqui e esses 3 anos. Como eu disse, no primeiro dia aqui em Portugal, praticamente, eu já tinha o NIF e o NIS, porque aqui quando você chega, você precisa que alguém que tenha documento português ou um português assine para você, no caso, para você conseguir fazer esses documentos. Ah, Emily, por que precisa de alguém para assinar? Porque essas pessoas elas ficam responsáveis por você aqui no país. Se você cometer algum crime, se você ficar devendo alguma coisa, são eles que vão responder por isso. Até então, tudo bem, comecei a trabalhar no hostel. Quando foi em setembro de 2023, eu dei entrada na minha manifestação de interesse. Que no caso, hoje, já não existe mais, 2026, já não tem mais a manifestação de interesse, porque o governo ele derrubou, né? Portugal ele abriu as portas para os imigrantes porque eles precisavam de mão de obra. E acreditem, eles ainda precisam de mão de obra. Só que eles não souberam organizar a imigração. Eles não tiveram o filtro de quem estava entrando no país realmente, entende? Depois que eu saí do hostel em Albufeira, eu me mudei para a Quarteira e foi onde eu comecei a procurar
novos trabalhos, né? E acabei encontrando em um restaurante e um parque aquático aqui no Algarve, em Quarteira. Eu vou contar bem por cima dessa situação toda que aconteceu nesse restaurante. Eu literalmente fiquei um mês nesse restaurante. E foi o mês mais terrível da minha vida, por conta de uma pessoa. Infelizmente, eu sofri xenofobia nesse restaurante por uma querida de 50 anos de idade portuguesa. Ela não gostava de brasileira, né? Então tudo que eu fazia incomodava ela. Eu não podia falar moça, porque aqui eles não falam moça, eles falam senhora e eu tenho que me habituar às culturas. Ela mandava eu calar a boca, ela apontava dedo na minha cara, ela vinha pra cima de mim, me chamava de burra. Ai, muita coisa que eu nem quero muito falar sobre porque me dá muitos gatilhos. Enfim, depois que eu saí desse restaurante, eu comecei a trabalhar em shopping, só que não era todas as lojas que aceitavam, porque precisava ter a residência. E como eu disse, eu tinha dado entrada no meu documento em setembro de 2023. Isso já era fevereiro de 2024 e o meu documento nada. Tipo assim, nada. E nisso, na procura de outro trabalho, outro trabalho, outro trabalho, eu acabei dando a ideia para minha noiva de abrir uma barbearia aqui no Algarve. E no caso, eu gostava muito de fazer tranças no meu cabelo. E eu disse: por que não virar uma transista? Aqui é uma zona de praia, turismo. Por que não? E foi nisso que eu e minha noiva abrimos nossa primeira barbearia aqui no Algarve, em Portugal. Para quem quiser seguir, o nome é Cindy Barbershop. E lá temos mais dois barbeiros que também trabalham conosco e é uma equipa muito fixe, como diz os portugueses. Mas claro que eu não fiquei só na barbearia, né? Porque como eu falei, eu não tinha essa profissão de transista. Eu estava apenas começando, então eu não tinha cliente, eu não tinha literalmente nada, eu só tinha uma barbearia e um sonho. Apenas era o que eu tinha. Então foi onde eu consegui um emprego em uma loja portuguesa e eu trabalhava part-time. Por quê? Aqui em Portugal, na Europa em si, eles têm muitos trabalhos part-time. No caso part-time, você pode trabalhar de 4 horas, 5 horas, 6 horas e depois vem o full-time, que no caso são 8 horas, mais 1 hora de almoço, jantar, whatever. Então eu tinha que conciliar a barbearia, né, das tranças. No começo eu não cobrava nada nas minhas tranças porque eu estava aprendendo a fazer. Então eu chamava as pessoas para ser modelo de trança para mim praticar. E nisso eu ia estudando junto, obviamente, fazendo cursos pela internet. E tudo que eu aprendia vendo na internet, eu praticava nos modelos que eu chamava lá na barbearia. Então, nas minhas folgas, eu sempre pegava pessoas para fazer trança e também trabalhava no shopping. A minha mãe, ela engravidou nesse tempo que eu vim para Portugal e isso mexeu muito comigo, muito, muito, muito. Eu não vi ela grávida, eu não vi o meu irmão nascer, eu não fui no aniversário de 1 ano e isso estava me consumindo, só que eu ainda não tinha o documento para poder sair do país, para poder visitar minha família e isso me frustrava demais. Até que eu virei para minha noiva e falei: eu vou para o Brasil no aniversário da minha mãe. E eu não quero saber se eu tenho documento ou se eu não tenho documento. Eu vou. E acabei comprando a passagem para ir em abril e ficar até. Eu fiquei 20 dias no Brasil. E pasmem, o meu documento chegou 2 dias antes da minha viagem. É isso, em 2024 eu também comprei a minha primeira moto, uma PCX aqui em Portugal, 0 km. E, gente, é muito gratificante quando você consegue conquistar as coisas e quando as coisas vão dando muito certo, né? Hoje eu falo que Portugal não tá fácil para imigrar.
Não está fácil os arrendamentos, porque principalmente aqui no Algarve, na verdade Portugal inteiro tá assim. Só que o Algarve, o custo de vida ele é muito alto. Então, não é fácil de se manter. A não ser que você arrume um trabalho que te dê alojamento, como aconteceu comigo no hostel. Porque isso tem muito aqui no verão. Os hotéis, eles contratam e eles dão alojamento para você morar. Nem todos, mas a maioria sim. E se você quiser saber mais sobre o Algarve ou mais coisas sobre como imigrar para Portugal em 2026, ou se vocês quiserem ver os preços daqui, como são, eu posso trazer um vídeo para vocês mais explícito. E comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, suas dúvidas, e não esquece de se inscrever aqui no canal. Eu estou começando a gravar vídeo aqui para mostrar um pouco para vocês como que é a vida aqui fora e parar de romantizar ser imigrante, porque ser imigrante não é fácil, não é um morango, como costumamos dizer hoje, ok? E é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever, tá bem? Um beijo!